Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podvogado. E hoje teremos um episódio especial. Aqui você já conhece. Aqui é aquele podcast de advogados, mas sem juridiquês. O nosso intuito aqui é passar história de vida, histórias simples que transformam em grandes negócios. Empreendedores sempre são ouvidos aqui. E hoje temos a honra de receber duas pessoas ilustres que são sócios da Descomplique. Eles vão falar um pouquinho daqui a pouco da história, mas é isso. Já adianto, você que já foi inquilino na sua vida e no momento que teve que devolver o imóvel, dá muito problema. Então hoje falaremos um pouquinho sobre a Descomplique, que vai descomplicar a sua vida no final da locação. Estamos hoje com o Thiago, um grande empresário, visionário, empreendedor. Já saiu aí em várias revistas, vários jornais de sucesso, juntamente com seu sócio e irmão, o Daniel. Os meninos estão chegando na Forbes logo, logo. Vamos falar também porque o negócio ficou tão grande que virou franquias. E tem várias franquias aí espalhadas pelo Brasil. Mas vamos lá, sem muitas delongas. Gostaria primeiro de perguntar pro Thiago, contar um pouquinho, né, para os nossos telespectadores, quem está nos escutando e nos vendo, o que é Descomplique, um pouquinho da história, como surgiu e como fez essa sociedade aí com seu irmão Daniel. Que bacana, bacana. Doutor Everton, doutor Igor, obrigado aí pela oportunidade da gente estar junto, conversando um pouquinho. É mais um bate-papo, né? Um bate-papo muito descontraído e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Tá? Prazer estar aqui juntamente com vocês, doutor Igor, doutor Everton, tá? É um prazer nosso estar aqui contando um pouco mais da nossa história, né? Transmitindo aí essa história de empreendedorismo, né? Que nós iniciamos. Sem perceber, né? Porque eu acho que todo empreendedor brasileiro, às vezes, ele começa sem ter noção clara daquilo que ele está entrando e a grandeza que pode transformar aquele projeto dele. E graças a Deus, a Descomplique está aí, está surgindo aí, está crescendo cada vez mais. Quem acompanha sabe dessa história maravilhosa. E aí, Thiago, como surgiu a Descomplique? Como surgiu a Descomplique? A história é muito bacana e eu vou revelar, fiquem com a gente até o final, que eu vou revelar qual foi a imobiliária que eu trabalhei e que disse não pra mim. E essa imobiliária até hoje se arrepende porque você que é empresário, empreendedor, muitas vezes tem ali um bom colaborador, só que não escuta ele e muitas vezes ele sai e abre um negócio e muitas vezes é muito maior do que aquilo. Então, ó, pega a dica. Então, conta aí, Thiago, Pessoal, como foi? não, bacana, bacana. Eu brinco bastante porque eu sou muito grato a essa imobiliária, mas eu trabalhei, eu vim da área financeira primeiro, eu trabalhei no Banco Santander, trabalhei em cooperativas, mas foi no setor imobiliário que surgiu a grande ideia, né? Eu trabalhei em uma grande imobiliária aqui da cidade e lá eu passei por todos os setores, desde locação, cadastro, manutenção, vistoria de entrada, vistoria de saída. E o setor que eu fiquei trabalhando mesmo, gente, foi o setor de desocupação. E lá eu fiquei muito intrigado. Por quê? Eu falava, poxa, por que as pessoas alugam um imóvel totalmente felizes? Ali é o início de uma carreira profissional, onde a pessoa está alugando um salão comercial para empreender. Ali as pessoas vão para ter o seu primeiro AP, seu primeiro imóvel, está casando, sabe? E as pessoas eram muito felizes. E chegava na desocupação, pessoal, era uma briga gigantesca. E eu falava, poxa, por que isso acontece? As pessoas alugam um imóvel super feliz e na desocupação acontecem muitos problemas. Hoje eu até desafio vocês que estão nos assistindo. Entrem no Google das imobiliárias, verificam onde existem a maior reclamação. E as maiores reclamações é justamente no setor de desocupação, quando a pessoa vai devolver o imóvel para a imobiliária. Então, partindo dessa ideia, eu lembro como se fosse hoje, uma cliente que estava devolvendo o imóvel alugado e ela estava grávida, passando por uma situação financeira muito difícil e o valor que na época foi cobrado para fazer pintura simples, fazer um trabalho bem tranquilo, foi um valor que, na visão dela, foi um valor muito alto. Muito alto. E daí é onde começa a entrar a parte da Descomplique. Quando a gente empreende com propósito, as coisas se tornam mais fáceis. E naquele momento, mesmo eu trabalhando na imobiliária, eu queria muito ajudar aquela família. Queria demais. Foi quando eu liguei para o meu sócio, para o Daniel.
Na época, o Daniel trabalhava com pintura e eu trabalhava nessa imobiliária. Falei, Daniel, poxa, tem uma situação assim, assim, assado. Uma cliente que ela tá precisando muito de ajuda. Você pode ir lá ajudar ela? Tenta fazer um preço bem barato para ela, bacana. E o Daniel foi lá e fez um orçamento de pintura, de reparos. E o valor, gente, de verdade, ficou, acho, umas 3 vezes, 4 vezes mais barato do que o pessoal havia cobrado. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu trabalhando nessa imobiliária, eu não poderia, de forma alguma, indicar uma outra pessoa. Era contra as normas da imobiliária. E eu, naquele ímpeto de querer ajudar aquela cliente, eu chamei o Daniel. E daí eu fiquei com peso na consciência. Falei, poxa, eu não posso fazer isso sem avisar os meus gestores. Foi quando aconteceu, cheguei nos meus gestores e eles falaram assim, eu não sei o que você vai fazer, mas seu irmão não pode pintar aquele imóvel. Que situação. Daí eu liguei pra cliente, falei com o Daniel, falei, cara, você não vai poder ir lá porque o pessoal não autorizou, porque eu até entendo, a imobiliária também ela se preocupa muito com as indicações, e quando alguém indica outra pessoa, pode acabar gerando um problema. Então eu super entendo o posicionamento dessa imobiliária. Mas foi quando eu liguei pra cliente, ela ficou muito abalada. Muito abalada. E o que eu falei pra ela? Falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu tiro do meu bolso, mas você vai pagar aquilo que eu combinei com você. Daí, na época, eu consegui falar com o proprietário do imóvel. Falei, poxa, ela fez algumas benfeitorias no imóvel, etc e tal. Dá pra gente abater o último mês de aluguel? Resumindo, consegui fazer alguma negociação para que ela pagasse um valor menor e ela saísse feliz e contente. Então, dali surgiu aquela necessidade. Falei, gente, tem muitas pessoas que moram de aluguel e precisam de ajuda na hora de devolver o imóvel. Foi quando surgiu a ideia da Descomplique. Foi a partir daí, por conta dessa situação, de uma pessoa que estava passando por uma dificuldade financeira, precisando devolver o imóvel para a imobiliária, não tinha condição. Então, ali, naquele momento, surgiu a ideia de criar uma empresa, que até então não era nem Descomplique, né? Criar uma empresa. Daí que eu fiz? De cara, como um bom empreendedor, que às vezes queima a ponte, né? Eu pedi demissão da imobiliária que eu trabalhava. Pedi demissão da imobiliária, falei, pessoal, eu vou pedir demissão e vou sair daqui, mas para criar uma empresa para vocês. Literalmente para vocês. Foi aquilo que estava no meu coração. Eu não queria criar uma empresa para nenhuma outra imobiliária. Meu objetivo era para uma imobiliária. Foi quando eu saí. Criei o projeto, elaborei, bati na porta da imobiliária, ei, tô aqui, ó. A gente pode conversar? Não quero. Daí, de novo, tal. Pessoal, vamos conversar, pelo menos ouvir o projeto? Tiago, eu não quero. Gente, eu tenho até hoje o último e-mail que eu mandei para a imobiliária. Falando bem assim, imobiliária, gerente tal, esse é o meu último e-mail que eu estou mandando para vocês. Eu fiz esse projeto pensando em vocês. E tal, e escrevi. Tiago, nós não queremos. E aí? Casado, minha esposa grávida, pedi demissão da minha única fonte de renda, o que eu vou fazer? Foi quando fui junto com o Daniel. Eu fui trabalhar junto com o Daniel, que trabalhava com pintura. Na época, o Daniel tinha pintura. Então, fui trabalhar com ele por dia, né? Trabalhava na diária lá no início. E a gente foi, daí naquele início, quando eu fui trabalhar com o Daniel, fui elaborando ainda mais o projeto da Descomplique. Foi quando eu lembro certinho, a gente estava lá pintando uma casa. Lembro como se fosse hoje também. A gente pintando uma casa juntos. E daí, eu tava trabalhando com marketing, com alguma galera. E daí surgiu a estrutura da Descomplique, da nossa logo, o nome Descomplique. Daí foi quando o Daniel falou pra mim, não sei se você se lembra, Daniel. O Daniel falou assim, Thiago, a Descomplique, você quer só pra você ou você quer um sócio? O que você acha? Foi quando eu não pensei duas vezes. Falei, cara, quer entrar comigo nesse barco? Tem certeza? E daí, a partir desse momento que o Daniel entrou na jogada. Olha só, então, de tudo que você falou, trabalhava no banco, depois foi para o ramo imobiliário e depois foi para pintura. Qualquer um poderia falar, não, isso aqui eu não vou fazer. Mas você, de uma forma desafiadora, você viu uma oportunidade ali. E aí eu tenho certeza, agora eu vou perguntar para o Daniel, no momento que seu irmão se juntou com você, tudo foi fácil, né, Daniel? O início, tudo foi fácil, ali logo os clientes já chegaram, já foi abrindo as franquias, como que foi? Conta esse início. Uma tranquilidade só. Eu falo assim, pessoal, na vida,
nós temos que arriscar em tudo, né? Nós não podemos se limitar a ficar parado somente em uma situação, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai desde os 14 anos com pintura e com 19 anos surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar por conta. E eu encarei trabalhar por conta sozinho, sem meu pai. E aí, nas obras, aparecia, ó, você faz reparo de pedreiro? Eu nem sabia, eu fazia reparo de pedreiro, não, dá um jeito. E ia encarando. Jardinagem você faz? Eu lembro até hoje, tava fazendo uma casa ali, a mulher falou assim, você faz jardinagem? Eu falei, faço isso, aquilo. E ela me perguntava de algumas plantas e eu não tinha noção nenhuma das plantas. Essa planta é melhor sol ou melhor, ou melhor sombra, Daniel? Eu não tinha noção nenhuma daquilo. Eu falava, acho que mais ou menos. Aí eu ia atrás lá da casa dela, olhava no Google, que planta tal, mais sol ou mais sombra. Aí ela me dava ali, né? Eu voltava, ó, na verdade é melhor essa aqui ficar mais na sombra, porque isso, aquilo, beleza. Mas o que eu quero trazer é o você querer conhecer e você colocar a mão, não ter medo de você se arriscar pra acontecer, né? Quando o Thiago entrou, eu nunca ia imaginar que todo aquele conhecimento que eu adquiri fazendo vários tipos de serviço ia ser muito útil para mim hoje, né? Porque quando o Thiago chegou com o projeto da Descomplique, a parte de manutenção, eu sabia praticamente tudo. É o famoso marido de aluguel, né? E aí isso nos facilitou bastante. Nós iniciamos o projeto, iniciamos a parte estrutural do projeto, né? E aí a empresa foi crescendo, né? No começo era eu e o Thiago mesmo. Nós fechávamos o serviço, atendíamos o cliente, realizávamos a pintura, realizávamos a limpeza, trocava de roupa, atendia o vistoriador, acompanhava o vistoriador até o final, entregava a chave na imobiliária nós mesmos, fazia visita imobiliária. Então, nós fizemos toda a parte da Descomplique ali, toda a estrutura, nós que realizávamos tudo. Então, no começo, foi essa demanda aí para nós. E eu me lembro bastante também que, bem nesse início, o que o Daniel falou pra mim assim? Daniel falou assim, Thiago, cara, pode ir pra rua. Eu te dou suporte aqui. Por quê? Como a gente ainda não tinha renda, não tinha nada. O Daniel ficava encarando a pintura sozinho, enquanto eu ia pra rua pra tentar fechar parceria, pra buscar cliente, pra começar a fazer as coisas acontecerem. Daí a gente pegou cartãozinho de visita, pegava e ia nas caixinhas de correio, gente. Entregava na caixinha de correio perto da cidade universitária, lá próximo do Cotil, sabe? Perto dessas áreas que eu sei que havia muitas pessoas que moravam de aluguel. Então a gente fazia isso. Ia lá, colocava panfleto em caixinha de correio e até as coisas começarem a acontecer. Era desse jeito, porque o nosso início foi assim, poxa, o inquilino precisa devolver o imóvel em ordem. Então, a gente focou muito nisso. Então, a gente ia tal e batia na porta e deixava panfleto, essas coisas, e as coisas foram assim. Mas daí, o empreendedorismo vai cada vez inflando na gente e a gente vai tendo novas ideias. Então, eu falei, poxa, a gente sentou e falou assim, onde estão os inquilinos? Nas imobiliárias, correto? Então, não é melhor a gente agregar valor para a imobiliária, as imobiliárias indicarem a Descomplique? Por quê? Muitas imobiliárias têm muitos problemas na desocupação. Muitos. Existem imobiliárias que, infelizmente, não pensam de uma maneira onde cliente gera cliente e acabam tratando o cliente de qualquer forma na desocupação pelo fato do cliente estar devolvendo o imóvel. Mas a gente tem muita imobiliária boa. Muita imobiliária boa que se preocupa com o cliente na desocupação. Foi quando a gente começou a agregar valor para as imobiliárias e mandamos e-mails. Opa, surgiu a primeira imobiliária. Opa, surgiu a segunda imobiliária. E as coisas começaram a criar forma. Por quê? A imobiliária começava a indicar a Descomplique para esses clientes que estão devolvendo. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que acontece muito problema na desocupação? Sabem me dizer o porquê que de repente acontece muito problema assim na desocupação? A gente é prova viva. Eu já morei de aluguel, o doutor Igor também. Conta aí, doutor Igor, sua experiência de entrega de imóvel. Ó, e aí entra num detalhe aí que faz a diferença ter uma empresa realmente que sabe o que tem que fazer. E não à toa vocês estão aí crescendo. Por quê? Porque quando você aluga um imóvel, né, tem a questão do laudo. E ao final, quando você sai, tem que estar igual. E o que mais acontece? A pessoa pega o orçamento da imobiliária e contrata alguém de fora. Essa pessoa compra uma tinta diferente, essa pessoa faz algo ali que não está no papel. Às vezes fica até melhor, mas o que acontece? Legado. A imobiliária manda tirar tudo e aquele valor que a pessoa gastou, ela vai gastar 3 vezes mais.
E eu já tive a oportunidade, desde o começo da advocacia, já advoguei muito para imobiliária. Hoje a gente continua advogando para mais imobiliária e essa é a maior dor. É. A maior dor é essa, entendeu? Então, o que, que a gente vê na prática? Tem que ter um alinhamento junto com a imobiliária. E é isso que vocês fazem. E eu queria entender também quando que virou empresa isso, de fato. Deus do projeto, quando o Thiago trouxe o projeto para nós, e aí surgiu o nome, né? A partir do momento que surgiu o nome, nós já entendemos que era um projeto útil, né? Era um projeto que tinha uma dor no mercado e que esse projeto poderia crescer muito. A partir do momento que nós começamos e nós fechamos a primeira parceria com a imobiliária, falamos, poxa, é um projeto que vai ter resultado. Existe uma dor no mercado e todo mundo que soluciona uma dor tem campo para trabalhar, né? Então, desde que nós começamos ali esse projeto, nós já iniciamos ali com a estrutura da empresa e nos primeiros meses nós já começamos a pensar em algo maior. Esse projeto dá para ser replicável. Esse projeto dá para nós levarmos ali para frente ali e aí começamos a montar toda a estrutura da empresa com um padrão de replicar ela em outros estados. Então, desde o início ali, desde a primeira parceria das imobiliárias, a gente já começou, né? Eu até falo bastante, a Descomplique, nós classificamos ela como uma empresa de relacionamento. Porque assim, a maior dor mesmo que existe no mercado é a pessoa não ter a noção do que precisa ser feito e do que não precisa. E esse relacionamento entre o inquilino e a imobiliária, às vezes ele é dificultoso. Às vezes ele não consegue essa aproximação, né? E a Descomplique, ela entra nessa área. Ela entra na área de fazer o relacionamento, a intermediação entre a imobiliária e o inquilino mais próximo, né? Todo cliente gosta de ter alguém do lado dele, próximo dele para auxiliar. É o que a Descomplique faz, né? E quando nós iniciamos e entendemos esse crescimento que poderíamos ter, nós partimos primeiro para licença de uso, né? Pagamos aí para um advogado fazer a licença de uso, demorou 6 meses para chegar a licença de uso. Só que quando chegou a licença de uso, a gente já tinha crescido um pouco mais. A gente nem abriu o documento de licença de uso. Porque daí, como a gente já tinha crescido, a gente falou, isso não vai solucionar. Porque a gente pode perder o propósito da empresa. E o propósito da empresa é muito importante. Empresa que não tem propósito é uma empresa que está destinada a afundar um dia. Então, aí nós mudamos para a franquia. Né? Foi aí que começou a surgir o propósito da franquia. Até vindo para essa parte de propósito, é uma das coisas que a gente fala muito. A Descomplique é uma empresa que tem um propósito muito bem definido, gente. Então, o nosso objetivo, sim, é ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Tem várias histórias de clientes que a gente teve a oportunidade de abençoar a vida deles. Por quê? Clientes que, ó, veja só, clientes que iriam devolver imóvel para a imobiliária, mas que estava com câncer, com doença grave. E o cara chegou ao ponto de falar pra gente o seguinte, pessoal, eu não quero deixar problema pra minha família. Eu quero fazer minha cirurgia, mas se eu não voltar, eu quero que a minha família esteja tranquila. Gente, olha que situação. Muito. Não é reparo, não é pintar uma casa, vai muito além. E eu entendo que a imobiliária, eles têm uma rotatividade muito grande, mas às vezes falta um pouco mais essa parte humanizada. Claro, nós também somos uma empresa, também precisamos ter lucro para sobreviver, mas, gente, existem casos e casos. Então, casos como esse, a gente já vivenciou, a gente pôde ajudar a pessoa. Tinha certa situação lá que, nesse caso ainda, o cliente não tinha condição de fazer algumas coisas. A gente, pelo relacionamento que nós tínhamos com a imobiliária, a gente chegou na imobiliária e falou, olha, vamos fazer o seguinte, libera esse cliente, a gente se responsabiliza em fazer isso. Libera o cara. Daí, pelo relacionamento, a gente fez as manutenções, o proprietário recebeu o imóvel dele totalmente em ordem, o cliente ficou super feliz e foi embora. Outro caso que a gente se lembra também, não sei se o Daniel quiser acrescentar, mas era uma mulher que sofria muito de abuso mesmo dentro de casa, onde ela sofria muita agressão dentro de casa. E daí, tipo assim, aconteceu uma situação lá onde o marido dela sofreu um acidente, estava internado e tal, e as filhas se reuniram, não, a gente precisa devolver essa casa urgente e tal. Gente, coisa assim, muito rápida. Olha pra você ver aonde que vai.
Aonde que vai? E a gente já fez todas as manutenções, trocamos todas as fechaduras e tal. A cliente conseguiu devolver a casa e boa. Teve uma outra cliente que a gente estava fazendo todas as manutenções para ela. E no meio da manutenção, eu lembro de ter ligado para ela para falar de algo a mais que nós tínhamos visto, né? Que poderia dar problema, porque o nosso trabalho é esse, é se antecipar ao problema. Eu sempre falo, a melhor forma de resolver um problema é se antecipar a ele. E essa cliente, quando eu liguei para ela, ela falou assim, Thiago, nossa, eu tô aqui fora do estado porque faleceu alguém da minha família. O que você precisa? Precisa ser agora? Eu falei, esquece. Cuida da sua família, que a gente vai cuidar de tudo aqui. Outra hora, outro dia, a gente conversa. Você vê que vai longe, pessoal? Não é reparo, não é pintar uma casa, entendeu? É relacionamento, é você ter essa empatia, você querer se preocupar com o outro. Então, quando a gente tem uma empresa com propósito, a gente consegue ajudar as pessoas e também consegue crescer, escalar, ter uma estrutura saudável e ganhar dinheiro, que é também o objetivo de todo empresário. É o que eu falo, é atender bem, que consequentemente vai virar dinheiro. Isso é fato. Mas sempre pensando primeiro nas pessoas. Porque eu já vi vários empresários que, quando visa só o lucro, parece que o negócio não anda. Mas quando você pensa primeiro as pessoas, Exato. reflete. E aí você que está me vendo aí, mas de fato, o que é a Descomplique? O que pode me ajudar? Sim, se você é inquilino, eu já fui e ainda continuo sendo, mas logo, logo teremos ali uma casa, se Deus abençoar. Muitas vezes a gente faz tudo que a imobiliária pede e mesmo assim reprova. Parece que é a tal da máfia das imobiliárias, porque você quer resolver, não te atende, não resolve. Enfim, às vezes você tem que pagar 2, 3 vezes. É um detalhinho, é um chuveiro pingando, é uma torneirinha. Então a Descomplique, olha só o que eles fazem. Eles 100%. Muitas vezes o orçamento é bem inferior, como o próprio Thiago falou. Olha só, e você pode depois clicar aí, seguir os meninos, e tem franquia em todo o Brasil. Então assim, você inquilino vai confiar a devolução com a Descomplique, eles vão entregar o imóvel para a imobiliária e eles ainda garantem a aprovação. E se não for aprovado, o custo é deles, então você não vai perder nada, só tende a ganhar. Então você, inquilino, vai desocupar 30 dias antes, já pensa na desocupação, eles vão instruir, vão pegar o laudo, que muitas vezes a gente sabe que a imobiliária quer o imóvel melhor do que você entrou. Eu já vi muitos casos que a pessoa, se não pagasse a mais, ia ficar correndo no aluguel, parece que é um negócio complexo. Então, e você, proprietário, se vai deixar o seu imóvel numa imobiliária que não tem o selo Descomplique, também não deixa o seu imóvel lá, porque você não sabe como vai receber. Então, você, proprietário, inquilino, confia aí no selo de qualidade, né, Thiago? É tão estranho quando a gente fala assim de relação de imobiliária, inquilino, proprietário, Descomplique, né? Porque eu falo pra vocês, a maioria das imobiliárias, gente, eles têm 4, 5, 6, 7 modalidades diferentes para facilitar uma locação. Tem várias modalidades. Algo para você ter alguém para ser o seu fiador, cheque calção e seguro fiança. Gente, tem várias modalidades para facilitar uma locação. E para facilitar a desocupação? É aí que é o grande erro das imobiliárias. Elas se preocupam muito na hora de locar o imóvel e na hora de desocupar esse imóvel, não oferecem nenhuma assistência para esse locatário. Aí que está o X da questão e por isso que a Descomplique ela é tão promissora como negócio e as imobiliárias que tendem a fechar parceria com a Descomplique têm várias satisfação do cliente mesmo em uma entrega de chave. Por quê? O nosso objetivo é o quê? Fazer toda a orientação para o cliente, porque nem todo cliente sabe como devolver o imóvel. Existem também os casos de inquilinos, locatários, que não sabem devolver o imóvel em ordem e acham que pode devolver de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Então, a gente faz toda essa orientação para esse inquilino, mostrando para ele realmente quais são as suas obrigações, o que ele deve fazer. Então, mas não é um processo assim tão simples. Então, é tão bacana quando a gente tem parceria com imobiliárias que são referência em toda a região, que chega na gente e fala assim, Thiago, Daniel, eu quero a parceria de vocês. Eu não quero nada, eu quero que vocês resolvam os nossos problemas. Não envolve valor financeiro.
entre Descomplique e imobiliária. E isso é muito legal, como você comentou. Infelizmente, existe muita máfia, assim, de imobiliárias que reprovam e etc e tal, sabe, que querem lucrar muito com isso. Infelizmente acontece. Mas as imobiliárias que são parceiras da Descomplique são imobiliárias totalmente idôneas, que falam, o que eu quero é que vocês cuidem bem dos nossos clientes. E a gente zela e preza demais por isso. Falar que a gente não tem problema, a empresa já chama Descomplique. É resolver problema. Mas, olha, para vocês verem, a gente uma vez desocupou o imóvel ficou impecável. Impecável. Mas o nosso prestador de serviço ficou aguardando lá a vistoria, o pessoal, e ele encostou na parede. Ele encostou na parede que era branca. Gente, ficou uma marquinha praticamente insignificante. O vistoriador olhou, tá reprovado. Tá reprovada a pintura. Eu falei, mas por quê? Por conta dessa marca. E aí? O que a gente vai fazer? Eu dou a garantia pro meu cliente. A Descomplique dá a garantia pro locatário. Eu falei pro locatário, paciência, fique em paz. Eu refaço essa pintura, custo é meu. Refizemos a pintura e aprovado. Mas por conta de uma marquinha que era insignificante. Então, às vezes, fica 2 pesos, 2 medidas e tal, sabe assim? Então, é complicado. A desocupação, às vezes, o olhar criterioso é muito maior do que no início de uma locação. Com certeza. É até importante ressaltar nessa parte aí, tá, o doutor falou, né? Infelizmente, na parte da desocupação, na parte do ramo imobiliário, tem um mercado negro, tem uma máfia ali que as pessoas se sentem lesadas. A maior reclamação de todos os inquilinos é eu fui lesado. É a pessoa se sentir lesada. E é triste quando você se sente lesado, mas você é obrigado a pagar aquilo para que possa sanar essa dor. Então, a Descomplique não tem parceria com todas as imobiliárias. Já teve reuniões que nós fomos fazer com imobiliárias que nos chamou e a imobiliária falou, olha, a nossa parceria aqui vai funcionar se vocês derem 30% do valor do serviço para nós. E a Descomplique olha para ela e fala, muito obrigado, a nossa empresa não é para você. Porque o que nós geramos é benefício, o que nós geramos é relacionamento, o que nós geramos é praticidade. É muito melhor você ter o seu cliente final feliz, você ter o seu cliente final satisfeito, tanto do lado do inquilino quanto do lado do proprietário, tá? Do que você ter um pagamento ali. E é por isso que muitas vezes os valores são superfaturados na desocupação. Porque as pessoas têm que darem dinheiro para algumas imobiliárias. Então, a gente veste a camisa mesmo. As imobiliárias que são parceiras da Descomplique, eles não recebem R$1 da Descomplique. Não recebem. Porque a Descomplique não aceita. Nós entramos com o propósito de gerar benefício, tanto para inquilino, quanto para proprietário, quanto para imobiliária. Né? Então, nós atendemos todos os clientes ali da imobiliária. E aí, quando você vai e você atende o cliente se sente amparado, e você realiza os reparos, você manda as fotos para ele, olha aqui, ó, o que você pagou foi feito, olha a filmagem da casa, como é que ficou. Tem muitos clientes que falam assim, poxa, a casa ficou tão gostosa, agora eu queria até voltar para ir e quis aquilo. Por quê? As pessoas sabem. Teve muitas pessoas que já falou para mim, Daniel, eu paguei uma vez uma desocupação e eu sei que não fizeram o serviço. Eu passei na frente do imóvel, o imóvel estava sem realizar o reparo. E foi cobrado. E foi cobrado de mim. E ele se sente lesado. E esse sentimento de você se sentir lesado, mas ser obrigado a ter que pagar alguma coisa, é triste. Muito. Sabe? Então, a Descomplique, ela entra para levar essa transparência para a imobiliária, para o inquilino, e levar essa transparência no mercado imobiliário. Né? Então, a Descomplique não é para todas as imobiliárias. A Descomplique é para a imobiliária que quer os seus clientes felizes. E aqui, quando a gente fala de vestir a camisa mesmo da imobiliária, assim, de levar o melhor atendimento ao cliente dela, é isso que a gente faz. A gente leva, a gente senta, a gente conversa e a gente mostra. E quando um proprietário recebe uma casa que é desocupada pela Descomplique, o sentimento desse proprietário é diferente. Ele chega assim para a imobiliária e fala, poxa, quando for a Descomplique, não precisa nem me avisar. Eu não preciso nem vir conferir o imóvel. Pode ficar tranquilo. Não preciso conferir porque a qualidade deles é fora de sério. Ontem mesmo, a gente estava com um franqueado lá no nosso escritório e o dono da imobiliária ligou para ele. Falou assim, cara, o proprietário do imóvel ligou para mim e falou assim, o que fizeram no meu imóvel? O cheiro da casa. Porque o pessoal levou até um aromatizante certinho, jogou... Sabe assim, o proprietário ficou abismado com o cheiro que tava no imóvel, gente. Entendeu? Então, você vê que bacana?
O nosso franqueado está falando, gente, e esse franqueado nosso estava comentando, a gente fala muito sobre a excelência. É isso. É também pensar no proprietário. O proprietário precisa receber o imóvel dele em ordem. É muito bacana isso. E essa excelência, ela é dada num preço justo ainda. Tanto para o inquilino como para o proprietário. Então, se a empresa tem que repassar valores para a imobiliária, que já tem ali as formas de ganho dela, não tem como você trabalhar em cima disso. Então, por isso que a Descomplique trabalha com benefício, não com porcentagens, sabe? Dando comissionamento ali de coisa. A Descomplique não entra por essa área. Então, não tem erro. É Descomplique na cabeça. O que não adianta. Isso eu falo, vai pagar 2 vezes. Que eu já vi vários casos. Infelizmente é isso. Mas lógico, a gente também já viu vários casos. A gente tem que entrar com uma ação contra a imobiliária Sim. para provar que estava feito. E se de fato provar, o juiz dá ganho de causa. Porque sabe uma das coisas que o inquilino ele peca muito? É em não É isso. fazer a contestação. Então fala, é isso que eu ia perguntar agora, Thiago. Fala aí pro nosso público, olhando lá para eles. Inquilino, pegou a chave hoje. O que você fala para ele? Essa vistoria, o que é? Quais os procedimentos para não dar problema? Perfeito. Pessoal, vai alugar uma casa, vai alugar um imóvel pela imobiliária? Esquece toda aquela empolgação de momento. Esquece. Eu sei que é tão gostoso, você pegou a chave e tal, mas a primeira coisa, antes de você colocar os móveis na casa, faça algo que nós chamamos de contestação. Pegue o laudo inicial da imobiliária, verifique se realmente o que está escrito no laudo condiz com a real situação do imóvel. Partindo daí, se não está, você tira a foto, grava algum vídeo, manda um e-mail, deixa registrados os pontos que são divergentes, justamente para que você não tenha problema na saída. Mas aí acontece, a pessoa entra no imóvel, fica naquela ânsia de entrar e tal, todo feliz, e não contesta absolutamente nada. Se você não contestou, você assumiu a responsabilidade. Eu até queria puxar um assunto aqui, doutor. Lógico. Aproveitar que eu tô num podcast com advogado. Poxa. Teve um advogado que soltou nas redes sociais aí que o inquilino não é obrigado a fazer nenhum tipo de pintura, que a pintura é um brinde que o inquilino dá para o proprietário. E foi bem num dia que eu fui visitar um franqueado em Rio Preto. E eu atendi um cliente e ele falou isso aí pra mim. Não, mas eu não vou pintar o imóvel porque é um brinde que eu dou pro proprietário. Eu já expliquei pra ele. O segundo cliente, mesma coisa. No terceiro eu falei, então quando vocês estão tirando isso aí? Ele falou, não, foi um advogado que colocou lá no Instagram, que isso e aquilo, tá. Falei, gente, isso não tem base, tá? O que o inquilino tem que fazer? Uma pessoa que locou um imóvel, ele tem que entregar do jeito que ele pegou. Não é nem justo o proprietário entregar um imóvel com uma pintura nova e receber com uma pintura danificada. Não é nem justo isso. Então, as pessoas pegou um corte de um advogado que tá falando de casos onde a pintura não é nova. Ganhando likes, né? E ali, naquele caso onde você pega um imóvel que uma pintura não é nova, não tem o que você fazer, sabe? Mas, gente, se você pegou um imóvel e a pintura é nova, quando você sair, não tem choro. Você tem que realizar a pintura do imóvel. Você tem que fazer aquilo que você danificou. Aquilo que você causou, você tem que fazer. Então, eu atendi esses clientes e falei, gente, não tem nem lógica. Eu não sei o contexto que esse advogado colocou, não sei o contexto que lançaram nas redes sociais aí, mas tinha milhões de visualização. Eu falei assim, gente, cuidado, porque assim, vocês podem ter sérias dores de cabeça, né? Tá os mestres aí pra falar agora. Aí depois chama esse mesmo advogado Pra advogar você. para poder te defender, porque a imobiliária vai sim entrar contra o fiador, ou vai entrar com o seguro fiança ou contra o calção, que muitas vezes é a garantia da locação. Aí depois você perder isso daí, contrate esse advogado aí que falou que não é para entregar, porque a lei do inquilinato é clara. Você tem que entregar o imóvel nas mesmas condições que você recebeu. É isso aí. Então, se você recebeu um imóvel, muitas vezes sem uma pintura adequada, aí sim, não há por que fazer uma pintura nova. Mas, em tese, 99,9 já é a pintura nova, porque um desocupou, já pintou, e você tem que entregar pintado. Então, assim, a lei é tanto para o inquilino
como para o proprietário. Então, o inquilino só tem que devolver do mesmo jeito que pegou. Então, é isso que dá muito problema também. Então, você, inquilino, antes de furar a parede, antes de pintar a parede, Furar revestimento, às vezes quer fazer alguma benfeitoria no imóvel e aí depois acha que vai deixar e o proprietário não aceita, o gasto é muito maior. Então, toda vez que for fazer qualquer alteração no imóvel alugado, peça autorização para imobiliário para o proprietário. Isso é muito importante, hein? Eu me lembro, assim, por mais que você faça benefício no imóvel da pessoa, sabe? Eu me lembro quando nós estávamos iniciando em Piracicaba, nós pegamos um caso de uma locação de 18 anos atrás. 18 anos atrás, o laudo era só xizinho, não tinha foto, não tinha nada. Como que vai fazer? Não tinha nada. E esse rapaz ficou 18 anos e ele pegou uma casa de uma senhorinha e ele transformou num salão de cabeleireiro. E ele foi crescendo e ele foi mudando. Ele quebrou a parede da sala, ele aumentou, colocou blindex, ele tirou o portão da garagem, ele fez um salão de manicure no fundo. Cara, ele mudou toda a casa da mulher, A estrutura. sabe? E aí, quando ele foi sair, ele tinha um amigo dele que era cabeleireiro e o amigo dele ia sumir, porque ele ia aposentar. Ele falou, vou me aposentar, tô feito, vou colocar meu amigo aqui. Só que quando ele foi transferir a titularidade dentro da imobiliária, a imobiliária tem que avisar o proprietário. E a proprietária falou, não quero que transfira, eu quero que ele devolva pra mim. Se eu quiser alugar pra outra pessoa, eu alugo. Mas eu quero que ele devolva. E ela falou assim, eu quero que devolva a minha casa do jeito que era. E aí foi a dor de cabeça. A imobiliária entrou em contato conosco e falou assim, auxilia esse cliente, pelo amor de Deus. Descomplica lá pra mim, por favor. Esse cliente entrou em contato e aí, bravo. Onde já se viu, eu ter que mudar. Olha os blindex que eu gastei aqui. Eu gastei mais de 20 mil reais nesses blindex. O que eu vou fazer? E blindex, você sabe que ele é sob medida. Não dá pra você depois ficar cortando ele. Muito difícil você reutilizar ele em outro lugar. E aí eu fui lá, eu falei, deixa eu entender sua situação. Conversei com ele, fui na imobiliária, peguei o telefone da proprietária, fui lá, conversei, a proprietária era uma senhorinha. E aí eu entendi o lado dela também. E quando eu ouvi o lado dela, eu dei razão pra ela. Por quê? Ela falou assim pra mim, falou, Daniel, eu já sou uma senhora de idade, hoje eu moro no sítio. Às vezes, nós que somos de idade, se bota alguma coisa na cabeça, não tem quem tira. E se um dia eu botar na cabeça que eu quero voltar pra minha casa? Eu não quero um salão de cabeleireiro, eu quero a minha casa. Então, por isso que eu quero que ele volte à minha casa. Ele não pediu pra mudar a minha casa. Então, ele que volte à casa do jeito que era. E aí eu entendi o lado dela. Eu falei, poxa, é um direito dela querer a casa dela. Lembra, a minha varandinha aqui na frente e tal, E assim, ela queria do mesmo jeito. E a casa dela era aquelas casas típicas de casa de vovó mesmo. Tinha uma varandinha na frente, um jardininho, um jardinzinho. E, rapaz, pra voltar à casa dela no local, a gente teve que chamar ela lá e ela mostrar como é que era. Porque não tinha foto, não tinha mais nada. Ela falou, tem que levantar uma parede aqui, tem que colocar uma janela, tem que colocar o portão da garagem, tem que fazer meu jardim aqui na frente. E fez tudo isso. A Descomplique fez todos Tirou os todas as reparos. benfeitorias e Tirou- o cara gastou muito mais Ele- para esses reparos. E ele Exato. gastou mais. E não teve choro. Então é isso, pessoal. Você vai fazer alguma modificação no imóvel, por mais que seja benfeitoria, procure saber quem que é o proprietário. O proprietário vai aceitar? Não vai aceitar? É aquele... ele pegou aquele imóvel para locação mesmo, ou ele tem um apego sentimental? Porque às vezes a pessoa tem um apego sentimental. A pessoa cresceu na casa, a pessoa viveu ali a vida toda, daí ela prosperou, foi para um outro lugar, mas aquela casa ela botou para alugar, mas tem um apego sentimental naquela casa. Então, quem tem apego sentimental na casa não gosta que mude nada na casa dela. Então, tem um detalhe também, nós temos que entender, quem mora de aluguel tem que pensar que do outro lado tem um proprietário. Já é aluguel. Não gasta. Segura o dinheiro e Não, paga. e quando a gente pega a República, doutor? Meu Deus do céu, gente. Às vezes a gente pega a República. Ó, eu não vou. A gente dá um gente- parênteses. Dá um parênteses. Tem alguma coisa a falar, doutor Igor? República. A gente já teve República. Vocês já Já foram lá. tivemos problema imobiliária? Talvez. E o problema da República é quem fica por último. É quem paga fica por aluguel. último. Vai É. saindo- Então, assim, É. Saíram nós antes. moramos numa República e aí ele saiu,
aí entra gente, É. sai gente, só que aí no final fica para quem tá Fica a bucha. imóvel. Aí ficou para quem na época tava eu e mais uns amigos, Nossa. mas assim, é complicado. Então a gente entende muitas vezes o estudante, mas é isso, cuidado aí. Não, porque os caras falam assim, eu lembro certinho de uma república que a gente atendeu, os caras falaram assim, Thiago, a imobiliária é difícil, eu sei que a imobiliária é difícil, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o proprietário aqui do imóvel pra ele ver como que tá e a gente fazer uma coisa. Falei, cara, olha o jeito que tá isso aqui, teto tudo pichado, tudo regaçado. Eu falei, o proprietário vai matar você aqui dentro, cara. Falei, não, vamos primeiro fazer o básico, aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, depois que precisar de algum acordo, a gente chama o proprietário e a gente vê. Mas olha o jeito que tava. Gente, eu não sei como os caras moravam daquele jeito. Impressionante. É porque quando entra, né, em república, quem olhou o laudo de vistoria às vezes já foi embora. Ixi, Ficou querem nem saber. É. Às vezes chega e acontece isso daí, né? Uma parede que não tá mais no lugar. Pichado o teto. E essa é a parte complicada, né? Quando você assume o laudo, é a mesma coisa de quando uma pessoa transfere uma locação para uma outra pessoa. O que vale é o primeiro laudo. E a pessoa fala, não, mas eu peguei o imóvel e já tava desse jeito. Mas, amigo, você pegou uma sublocação. De um outro. E aí, o que vale é o laudo de quando o cara entrou. É o que acontece muito em República, muito. As pessoas falam, não, mas isso daqui eu nunca vi aqui. Ixi, mas o que que falta, sabe? Falta muitos itens, geralmente, em República. Fala assim, amigo, mas tinha um negócio aqui. Mas eu nunca vi. Tá, você nunca viu, mas o pessoal que morou antes de você. Então, é muito complicado quando pega casos assim. E uma dúvida que surgiu aí pro pessoal também, que tá é a questão dos serviços que a Descomplique presta. Porque nessa parte tem reparo, tem muitas vezes reforma, tem muitas vezes até a vistoria inicial. Então, a Descomplique presta vistoria inicial, vistoria final, é só reparo, manutenção, construção. Quais são os serviços que a Descomplique oferece hoje para quem quer contratar? Bacana. Ó, a Descomplique definitivamente, a Descomplique não é uma empresa de vistoria de entrada. Nós não somos uma empresa de vistoria de saída. Nós somos uma empresa do quê? De orientação e intermediação entre inquilinos e imobiliárias no final de uma locação. Ponto. Visto isso, tudo que for necessário fazer em uma desocupação, seja pintura, reparo, trocar um chuveiro, erguer parede, quebrar parede, tudo, tirar entulho, tudo relacionado a reparo e serviço focado na desocupação, a Descomplique faz. Então, a Descomplique faz manutenção no período que o cliente está morando na casa? Não. A Descomplique é uma empresa nichada, totalmente focada em evitar qualquer tipo de problema entre inquilino e imobiliário no final de uma locação. Mas tudo, doutor, tudo que vocês imaginarem, igual a Daniela falou, jardinagem, tudo que for referente a uma desocupação, a Descomplique faz. Se ela não sabe fazer, ela vai atrás de quem sabe. Então o cliente vai deixar a chave com a Descomplique, vai embora e a gente cuida de tudo para que ela consiga devolver o imóvel dela sem que ela precise ir atrás de pedreiro, atrás de eletricista, atrás de pintor, comprar material, todo aquele trâmite e ainda correr o risco de ter uma reprova na saída. Então a Descomplique cuida absolutamente de tudo isso, todos os reparos e manutenções. E aí eu venho com uma dúvida, porque tem casos que é tranquilo. Exemplo, estamos com um caso prático lá no escritório, casa e piso azulejo antigos, e foi lá, deu uma trincada em um Quebrou. ou dois daqueles antigos. Aí eu pergunto, quais foram os casos que a Descomplique ou deu problema ou alguma coisa que foi difícil de achar ou difícil de reparar, que às vezes tem que mandar lá pro pessoal do Rei do Piso fazer um piso igual, porque sai de linha, né? Ou às vezes é Exato. uma torneira, alguma coisa que... Teve alguns casos inusitados assim? Teve vários casos dentro dessa área aí, principalmente de piso, pessoal. Piso é complicado, sabe? Por quê? Piso, ele vai sair de linha. E mesmo que você encontrar... Uma vez eu peguei um imóvel em Campinas e o piso ficou todo picotado da mulher. E era um piso já meio que antigo. E aí a mulher queria os pisos dela lá. E tinha mais de 20 pisos danificados. E depois ela foi lá fazer uma conferência comigo ainda. A imobiliária tinha pontuado 20.
E ela pontuou 55. Na casa toda tinha piso picotado. Ela Queria falou, que Daniel, trocasse o piso da casa inteira. eu quero o piso assim, assim, assado. E eu falei pra ela, tá, você tem a nota? Ainda bem que era uma senhora e ela, geralmente as pessoas mais idosas guardam muitas coisas. Eu falei, você tem a nota de quando a senhora comprou esses pisos? Ela falou, tenho. E ela me mandou a nota. E eu achei a fábrica dos pisos. Nossa. E a fábrica dos pisos ficava ali perto de Rio Claro IPUNA. e Piúna. A fábrica de pisos ficava em Piúna. E eu liguei pro pessoal. Nós temos uma unidade em Rio Claro. Eu tenho uma né? unidade lá em Rio Claro. Eu liguei pro pessoal de lá da fábrica. Eu falei, olha, eu preciso de um piso assim, 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 assado. Tem. Ah, deixa eu ver. E eles acharam um lote que tava parado lá. Porque o piso não fabrica mais. Um lote antigo Um que lote não antigo vendeu. que tava lá na fábrica. E eles falaram, tem aqui, se você quiser vir buscar. Eu falei, não, perfeito. Liguei pra um franqueado meu lá de Rio Claro. Falei, passa lá em Piúna pra mim e pega uns pisos. Ele pegou lá os pisos, Trouxe. trocamos. E depois a proprietária falou, como que você conseguiu achar esse piso? Como que você fez isso? E ela ficou grata, ligou na imobiliária, falou assim, muito obrigado por essa empresa que vocês colocaram no meu imóvel, e que isso e que aquilo. Eles conseguiram achar o piso. Ela ficou tão grata, depois ela ligou pra ele, Daniel, você não consegue trazer mais umas 4 caixas pra mim deixar guardado aqui esse piso? Porque vai que quebra de novo, né? E aí eu voltei e levei mais 4 caixas pra ela. Então, assim, existem casos bem complexos, né? Mas existem casos também, né, Daniel, que realmente Não não tem o que fazer. encontra. Não tem o que fazer. Nesse caso, é o que a gente fala. Por isso, o nosso trabalho é trazer algumas possíveis soluções para evitar o conflito entre inquilino e imobiliária. Então, casos que realmente não tem como, a gente chega na imobiliária e fala, olha, fala com o proprietário, ele tem a peça? Não, não tem. A peça não existe mais. E aí? Então, a gente orienta. Fala para o inquilino, então, indenizar em X valor o proprietário, referente à peça de Pelo piso. dano que causou. Porque não tem o que fazer. É, a própria lei, né, que é um tema polêmico, não existe mais a peça. O inquilino, ele não é obrigado a trocar a casa inteira por causa Exato. de duas Duas peças ou peças. 3 que não existe mais, porque isso se chama enriquecimento ilícito. Vai indenizar, trocar a casa inteira, Conta de 2 peças. 2 peças. Sendo que não existe mais. Né? Então, a lei proíbe isso. Infelizmente, o proprietário vai ficar triste, é fato. Uhum. Mas aí põe um tapete lá, enfim. Resolve. Daqui a pouco mexe um piso Vai. laminado, troca, coloca um porcelanato. Uma das coisas complicadas também que acontece muito em locação é a pessoa na euforia, quando vai entrar no imóvel, ela fala assim, olha, pede pro proprietário dar um desconto pra mim aqui no aluguel, que eu vou arrumar isso, isso e isso na casa. E não arruma. E a pessoa É. entra e não arruma. Uma vez nós pegamos um caso assim, a imobiliária ligou e falou, dá uma atenção especial nesse caso, porque a inquilina já entrou no Reclame Aqui da imobiliária. Isso que eu ia meteu perguntar. Era do Reclame Aqui essa Era aí, no né? Reclame Aqui. Meteu a boca na imobiliária, no Reclame Aqui e tudo. E aí eu fui entender o caso dela. E aí, o que aconteceu? A casa tinha infiltração. E quando ela locou, ela falou assim, olha, manda ele dar um abatimento no aluguel, que eu vou arrumar essa infiltração. Vou pintar. Teoricamente, a partir do momento que você recebe um desconto no seu aluguel, quem tá pagando a manutenção é o proprietário. Porque você recebeu um desconto. E chegou no final da locação, as infiltrações estavam lá. A mulher não mexeu. E aí a imobiliária cobrou da mulher isso daí. E a mulher falou, vocês estão me roubando, porque vocês não podem cobrar infiltração estrutural. Só que a comunicação ficou balanceada ali entre eles e ela não escutava mais a imobiliária. E a imobiliária entrou em contato, eu fui lá conversar com ela. E aí quando entra uma pessoa de fora, um intermediário, uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto, ele olha ali os lados. E eu conversei com ela, falei assim, olha, eu tava verificando o seu contrato e você recebeu um desconto. E esse desconto era para arrumar essa infiltração. Nossa, Daniel, eu nem lembrava disso. E aí eu falei, vamos arrumar isso aqui, nós já soluciona isso, tá? E conversei, intermediei. Ela fechou com a gente. Já deu um descontinho também. Já Sim, faz um sim. preço mais barato, aí você não visa mais lucro, você visa solucionar o problema dos dois lados, porque a mulher tava muito desesperada, tava muito brava. Falei, Daniel, tô sem dormir, tô estressada, tô isso, tô aquilo. E aí eu mostrei pra ela, ela gostou tanto do nosso serviço, ela foi lá conferir, falou, Daniel, ficou perfeito. A imobiliária aprovou, ficou tudo certinho. E aí ela falou pra mim, Daniel, como que eu posso te agradecer? Você solucionou uma dor pra mim muito grande, eu tava sem dormir, eu tava desesperado. Como que eu posso te agradecer? Eu falei pra ela, olha, o que houve no seu caso foi um erro de comunicação. Talvez o pessoal não conseguiu passar pra você essa informação do jeito que tinha que ser passado, da forma que eu te expliquei. E aí você foi na imobiliária e meteu a boca lá no Reclame Aqui. E o Reclame Aqui, gente, prejudica o nome da empresa. Então não é legal. Então eu falei pra ela, você quer me agradecer? Retire o Reclame Aqui da imobiliária lá, vai. Eu
Eu falo, não, você tá louco, eu não vou tirar nunca isso daí, Daniel. A imobiliária não fez. A imobiliária não fez nada. Você que fez um contrato e você assinou. A imobiliária não tem culpa disso. Aí, talvez o relacionamento final, eles não conseguiram te passar o que você já tinha feito. Aí ela pegou. Ah, tá bom. Se é você que tá pedindo pra mim, eu vou confiar em você. E ela foi lá e retirou o reclame aqui da A imobiliária. imobiliária ficou feliz Nossa. demais. E até hoje tá com vocês. Tá, até hoje. Essa imobiliária é uma das imobiliárias fiéis aí, uma das primeiras. E assim, é o que a Não, gente fala. a imobiliária que tem vocês no portfólio não fica sem. Não. Porque vocês, assim, evita dor de cabeça. Porque a imobiliária, em tese, o ramo dela não é reparo. Não é, repara, exatamente. O ramo da imobiliária Administração. é a administração e De ganhar a porcentagem dela lá na locação. Exato. aí. E muitas vezes a imobiliária que pensa assim, ela já livra de um problema. E é a mesma coisa, igual a gente falou, como a gente não tem parceria no nosso grupo com imobiliárias que pedem 10, 15, 20, 30%, a gente não tem parceria com essas imobiliárias, porque a gente já agrega muito valor. A gente atende todos os clientes, todos, não é um nem dois, é todos os clientes que vão fazer a desocupação de forma gratuita. Gratuita. As imobiliárias às vezes falam assim, quanto que eu tenho que pagar para vocês? Algumas imobiliárias. A gente fala, nada. Porque a gente vai até o cliente, faz a orientação gratuita. Então, por isso que é a parceria do ganha-ganha. Eu atendo os clientes da imobiliária de forma gratuita, indiferente do cliente fechar alguma coisa com a gente ou não. Mas a gente confia tanto no propósito do nosso trabalho, na credibilidade nossa, na nossa comunicação e na execução do nosso serviço, que a gente faz a orientação gratuita, porque a maioria dos clientes fecham com a gente. Então, quando a gente vai atender essas imobiliárias que são parceiras, elas fidelizam com a gente. E elas falam, poxa, obrigado. Tem imobiliária que fala assim, Thiago, a minha preocupação é como que você vai atender os nossos clientes. Então, tem imobiliárias que são bacanas, tem imobiliária que se preocupa com o cliente. Mas imobiliária, gente, fala aqui pra vocês, que pensam assim, eu quero ganhar com reparos. Ela não tá enxergando que ela tá tendo que fazer 2, 3, 4 vistorias no mesmo imóvel. A mão de obra dela, o vistoriador dela tá indo um monte de vezes, é combustível, corre o risco de acontecer algum acidente, deixam de fechar outros negócios por conta de ficar preso em coisas que já era para ter resolvido, olha, faz tempo. Eu falo pra imobiliária que fala pra mim assim, Thiago, eu quero 20%. Eu falo, gente, vocês são bons demais para ter 20%. Eu quero agregar valor para vocês que é imensurável. Entendeu? Então, 20% é muito pouco diante de tudo que a gente proporciona para as imobiliárias. Mas tem que ter mentalidade. Algumas imobiliárias, infelizmente, não têm mentalidade de crescimento. Fica com um pensamento tão pequeno de negócio que acham que o que gira para ela é 20, 30%, sendo que o que ela perde com custo gera 50, 60% a mais. Teve uma imobiliária de Campinas que falou pra gente assim, gente, vocês economizaram pra gente mais de 30% na desocupação por conta de revistoria, aquele custo que eles tinham com o vistoriador e etc e tal. Com um monte de partes que eles faziam, a Descomplique conseguiu minimizar, enxugar todos esses É custos. contratação de funcionários, que daí eles conseguem amenizar ali, porque a Descomplique faz metade da desocupação ali, do processo da desocupação, a Descomplique faz. O imóvel volta pronto. Orienta, mostra pra eles, e assim, é que nem o Thiago falou, mesmo que a pessoa já tiver executado, mas eu já pintei o imóvel, eu já fiz isso, sabe? Não, nós somos aí, você tem esse benefício gratuito, a imobiliária te oferece isso. Nós vamos orientar você, vamos lá verificar se tá tudo certinho. E se tiver tudo certinho, pessoal, Ok. tá tudo certo. Acabou. Cara, parabéns, seu pintor foi bom. Tá tudo certinho, parabéns. É só marcar a vistoria e acabou. Sabe? Então, não é à toa que a Descomplique cresceu tanto que cresceu e alcançou aí. Hoje nós estamos com mais de 420 comentários no Google. Hoje, 436 comentários. No Google 5 estrelas. Quantas franquias? Nós estamos hoje em 27 cidades, né, Del? 7 cidades, 24 franquias. Em 4 estados. Nós temos unidade aqui no estado de São Paulo, no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E as melhores imobiliárias estão com a Descomplique. Gente, uma coisa eu falo pra vocês. Toda imobiliária tem problema e tem dificuldade, mas os clientes podem ter certeza de uma coisa. Se você for alugar um imóvel, pergunta pra sua imobiliária se eles têm parceria com a Descomplique. Porque uma coisa é certa. Se eles têm parceria com a Descomplique, são imobiliárias totalmente idôneas e que respeitam o cliente não somente no início, mas no fim também. Porque tem muita imobiliária que toca o dane-se pro inquilino no final de uma locação. Agora, as imobiliárias que são parceiras da Descomplique, de verdade, eles se preocupam com o cliente mesmo na entrega de uma chave.
E se você está numa imobiliária que já é inquilino e não tem a Descomplique, não tem problema. Chama eles para você não pagar mais para a imobiliária. E tem só uma questão que eu queria levantar aqui também com vocês, que é o seguinte, por isso que é um propósito muito bacana, doutor. A nossa empresa ajuda inquilino, ajuda proprietário, ajuda imobiliária e também ajuda pessoas que querem empreender. Verdade. Esse ponto que eu queria tocar agora. Quem cuida do que hoje de vocês dois? Até pra ficar... Porque vocês dois têm essa energia, né? Esse gás. Hoje, como que vocês fazem essa divisão? Hoje vocês cuidam mais da parte das franquias, né? Isso, hoje nós abrimos mão do atendimento ali presencial, tá? De uma Execução, né? unidade mesmo. Nós não temos nenhuma unidade física. Por quê? O nosso projeto é cuidar inteiramente dos franqueados. Cuidar para que eles possam oferecer a mesma qualidade que a gente oferecia. E o mesmo propósito. Então, nós não queremos... Ter um cuidado que eu e o Thiago tem é de não perder o propósito da empresa. Nós não queremos. Então, nós ficamos em cima, nós acompanhamos o atendimento, nós ligamos, nós acompanhamos como que é o início. Então, todos os franqueados que vão entrar na rede, nós cuidamos bem para implementar neles o propósito da empresa, né? Hoje, eu fico mais com a área administrativa, né? Eu faço o levantamento de todos os recursos, acompanho o sistema para verificar como que está ali o andamento da empresa, se a empresa está saudável, se não está, qual é a margem de lucro que eles estão tendo, quantos atendimentos está tendo, qual é a conversão que está tendo, tá? De cada unidade. Então, eu trabalho mais nessa área administrativa ali do processo, né? E o Thiago trabalha mais na área de relacionamento ali mesmo, de ir ali, procurar até imobiliárias para alguns franqueados, levar a imagem da Descomplique, né? Eu falo que o rosto da Descomplique hoje é o rosto do Thiago. É esse belo rosto aqui. Por isso está fazendo tanto sucesso. Então, o Thiago, ele lida mais nessa área aí mesmo de inovação, de relacionamento ali, e eu cuido mais da parte administrativa, a parte financeira. E quando a gente fala dessa parte que envolve esse propósito da Descomplique, como eu mencionei também, que é de criar empreendedores, tem várias pessoas que iniciaram através da Descomplique no empreendedorismo, através da Descomplique. Então, recentemente, teve a esposa de um dos franqueados, chegou em mim e falou assim, Thiago, obrigado. Obrigado porque tudo que a gente está vivendo hoje foi graças a vocês. Eu falei, não, a mim não. A vocês que acreditaram no projeto, ao seu marido que está se dedicando ao máximo, cumprindo à risca tudo aquilo que a gente começou. Isso porque eles começaram na Descomplique com o carro deles de serviço, mas pensa num carrinho velho, bem, sabe assim, judiadinho mesmo. E eles compraram um carro praticamente zero. Praticamente zero. Sabe? Então eles estavam tão felizes, viagem que eles nunca tinham feito, começaram a fazer depois do empreendedorismo através da Descomplique. Compraram seu novo carro, estão numa casa muito melhor. Então, tudo isso é muito gratificante. A gente fala, as pessoas até comentam assim com a gente, né? Poxa, por que vocês não têm unidade próprias e tal? A gente poderia até ganhar mais, mas pra gente manter essa qualidade, gente, é muito difícil. Então, eu prefiro ter um dono na ponta. Eu prefiro, sabe assim, ter um cara lá na ponta que vai cuidar com o negócio que é dele. É dele. E ali ele faz acontecer. Então, isso é muito bacana quando a gente vê relato de franqueados dessa forma, né? Tem outros franqueados que a gente até brinca, né? Teve um franqueado que chegou numa casa, atendeu um cliente e esse cliente hoje é um franqueado. Esse cliente é um franqueado e esse novo franqueado chegou na gente e falou assim, quando eu vi a Descomplique chegando, o cara chegando lá com uma Amarok, eu falei, que é isso? Ficou até assim, o negão da Amarok. Era um dos nossos franqueados, né? Que conseguiu ter um baita de um carro através do empreendedorismo, trabalhando bastante. Nada cai do céu, nada é do dia pra noite. Sabe, se nada acontece de repente, entendeu? Então é fruto de muito trabalho. E esse cliente se tornou um franqueado nosso e hoje tem 2 unidades da Descomplique. Sinal que o trabalho foi bem desenvolvido. E detalhe, uma coisa que ele falou pra gente. Pessoal, quando eu vi todo o valor que vocês entregou, o cara chegou com uma Amarok, eu falei, cara, o valor vai ser lá em cima. Não, foi um valor justo, um valor de mercado. Você vê a diferença? Então, nós agregamos valor para um cliente nosso, ele se sentiu super satisfeito e adquiriu 2 unidades da Descomplique. Você vê onde que as coisas vai? Exatamente.
E o que eu acho assim interessante, né? Porque você, olha, eu tava analisando aqui, né? É muita gente que fica feliz no final. Muita gente, muita gente. Começa com o inquilino, imobiliária, né? Proprietário. Depois as pessoas, os franqueados que vocês têm. As pessoas querem empreender. Eu falo assim, né? Deus deu esse projeto para nós. Esse projeto, ele da empresa, é um projeto que veio do Thiago, partiu, mas foi Deus que colocou literalmente no coração do Thiago esse projeto. Porque quando eu olho um projeto, eu falo, gente, é satisfatório, né? Esse dia eu tava indo pra igreja e aí eu vi um carro da Descomplique passando assim. Eu falei, cara, eu não tô tendo noção do tamanho da empresa que nós estamos criando, que Deus nos confiou, né? Porque é um projeto que você ajuda pessoas, né? Que nem o Igor, o Dr. Igor falou, o inquilino, a imobiliária, o proprietário. Aí agora, na nossa parte aqui, o transbordo que Deus deu na nossa vida, nós ajudamos também pessoas a empreender, que são os franqueados. E os franqueados, eles têm funcionários, né? Eles têm outras pessoas que empreendem também, né? Quando nós tocávamos a unidade de Piracicaba e Limeira, uma vez, todo final de ano, nós levávamos cesta para o pessoal, né? Que trabalhava para nós, os colaboradores. E uma vez eu tive que comprar 28 cestas. Eu parei e falei, nossa, 28 famílias, tira o sustento da minha empresa, daquilo que Deus confiou. Hoje eu já não tenho mais noção de quantas famílias tiram o sustento daquilo que Deus nos confiou. Porque nós temos unidade em Piracicaba, unidade em Araçatuba, unidade em Rio Grande do Sul, Joinville, Itajaí, Maringá, Caxias do Sul. São José do Rio Preto. Então, e cada um desses tem pessoas ali que também trabalham junto com eles e tiram o sustento da família dele. Então, hoje, eu já não consigo mensurar o tamanho de pessoas que Deus abençoa através de um projeto que Ele colocou nas nossas vidas, né? E o tanto de pessoas que vai ser alcançado ainda, porque o projeto da Descomplique é chegar a 1000 unidades. Então, o projeto é bem claro e bem específico. Eu falo pro pessoal que tem entrado na nossa rede. O nosso projeto não é parar. Nós abrimos mão de unidade para crescer. Então, nós vamos chegar a 1000 unidades. E tem campo para isso. E aí Muito. cai naquilo. Quando eu recebi o não daquela imobiliária, imagine se tivesse parado. Imagine se tivesse parado. Então, quero até falar para você que está nos assistindo. Se de repente você tem um sonho de empreender, tem a vontade, o arder no coração, e de repente você sofreu um não, mas existem nãos que acontecem na sua vida que é para um crescimento absurdo. Existem algumas portas que Deus permite que se feche para abrir outras lá na frente. Então, se a gente tem um propósito muito bem claro, muito bem definido, e eu falo assim, por que Deus quer me abençoar? Não é só para que eu consiga as coisas, não. É para abençoar a vida de outras pessoas. O jogo da vida, gente, não é só ganhar dinheiro. O jogo da vida vai muito além do que isso. Tá nesse propósito, tá nesse transbordo, igual o Daniel mencionou. Então, se as pessoas, por conta de um não que elas recebem, muitas querem parar, eu falo, não tá na hora de você refletir? Tá na hora de refletir. Eu tenho certeza que vários projetos deixaram de ser existentes por conta de não que alguma pessoa recebeu e ela não teve coragem de continuar. Então, será que não tá na hora de rever as coisas e começar a falar assim, poxa, não, eu vou pra cima. Deu errado aqui, eu vou tentar até dar certo. Tem uma frase que as pessoas dizem muito, né, que é aquilo, não existe uma segunda opção, não existe um segundo caminho. Tem que dar certo ou tem que dar certo. Então, várias pessoas estão deixando de empreender, várias pessoas estão deixando de abençoar a vida de outras pessoas simplesmente por ter tomado um não, por conta de uma porta que se fecha. Por isso que eu falo, gente, eu até brinco aqui bastante da imobiliária que eu trabalhei. Eu não tenho raiva, jamais. Eu não, sabe, de verdade, o meu sentimento é de gratidão por eles terem falado não. Porque se eles tivessem falado sim pra mim, naquele momento, eu estaria somente com eles. Somente os clientes deles seriam abençoados. Hoje, igual o Daniel mencionou, a gente não tem noção da grandiosidade do projeto que Deus confiou no nosso coração através de um não. Então, gente, falo pra cada um, o não que você recebe pode ser uma porta que você nem imagina que está sendo aberta para você.
papo tá tão legal que nem vimos o tempo passar e já estamos chegando ao final de mais um Que isso, podcast do gente. Pô Advogado. E ó, e antes das considerações finais, queria deixar aqui que muitas vezes a solução de um problema pode se tornar um negócio muito rentável. Então, muitas vezes as pessoas têm ideias, têm oportunidade, mas às vezes por receber um não ou não executar, às vezes não mudam ali a sua vida. É isso. Então, assim, eu ia fazer 2 perguntas e vocês responderam, que era o sonho, chegar a 1000. Aí depois eu ia fazer outra pergunta aqui e você foi direto ao ponto, né? O projeto, o plano de Deus também. Então, Então, assim, últimas considerações. primeiro pelo Daniel, né? No- Olhar para a câmera ali as e- suas considerações, ou o empreendedorismo, ou sobre a Descomplique, o que está no seu coração. Maravilha. Pessoal, primeiramente quero agradecer ao Dr. Everton, Dr. Danilo. Igor. Igor, desculpa. Dr. Igor, pelo convite, tá? Para nós estarmos aqui. É um prazer estar aqui juntamente com gente vocês, agradece. tá? Sentar aqui na mesa e poder conversar, poder contar um pouco da nossa história para vocês é algo satisfatório para nós, tá bom? E assim, o recado que eu quero deixar para quem está nos acompanhando, para quem está assistindo, quer empreender, quer realizar seus sonhos? Primeira coisa, nunca desista. Tenha certeza daquilo que você tem ali na sua mente, na sua visão, aonde você vai chegar. Segundo, tenha disciplina, porque a disciplina faz você permanecer, tá? Às vezes você não quer fazer alguma atitude, você não quer fazer alguma ação, mas a disciplina, o costume de fazer aquilo todos os dias te leva a repetir aquela ação e aquela ação te leva a resultados extraordinários, né? Um dos maiores erros das pessoas que querem empreender é não ter disciplina. Às vezes a gente conversa com pessoas que para trabalhar para os outros, ele tem uma disciplina extraordinária. Nossa, é aquela disciplina. E quando ele vai trabalhar para ele, ele não tem a disciplina. Ele não consegue, porque ele não tem ali alguém mandando nele. Então, assim, empreender é disciplina. Empreender é você ter perseverança. Então, você quer empreender, realize esse sonho, tá? É maravilhoso quando você consegue alcançar os seus resultados, tá? Vai ter dor, vai ter dificuldade? Vai. Mas você vai ter resultados também. Então, que você possa ficar com essa mensagem aí e tirar o seu sonho do papel, né? Nós até esses dias conversamos ali com um franqueado e ele falou que conversou com o dono de imobiliário. O dono de imobiliário falou assim: o projeto de vocês é sensacional. Eu tinha esse projeto no meu coração, só que eu não coloquei em prática. Então, você quer um projeto bem elaborado? É um projeto que você coloca em prática. Que você tira ele do papel e dá os primeiros passos. Não vai ser o início como você já imagina o futuro. Então, mas comece. Comece porque você vai ter resultados. Que belas palavras, isso daí é para a vida. Exatamente. E agora passo para o Thiago para finalizar com chave de ouro. Já falou muito e agora vai Vai dar aquele arremate. a cereja do bolo. A cereja do bolo. Que isso. Então vamos lá. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Saiba que você tem um potencial gigantesco. E muitas pessoas podem ser abençoadas através do propósito, do sonho, do objetivo que Deus colocou no seu coração. E isso só não está acontecendo por conta de uma coisa. Porque você ainda não deu o primeiro passo. Vai ter dificuldade? Vai, mas seja resiliente. Vai pra cima, faz as coisas acontecerem, porque o resultado vai vir. Não baixe a cabeça por conta de algum não, por conta de alguma porta que se fechou. Vai pra cima, faz acontecer, que Deus tá contigo. Amém. Quero agradecer mais uma vez ao Daniel, ao Thiago, que a agenda desses meninos é lotada, porque a gente acompanha, o Daniel tem os afazeres aqui em Limeira, que fica mais no administrativo, a gente acompanha o Thiago, que roda o Brasil, vai nas imobiliárias, ajuda abrindo novas franquias, então a gente agradece a disponibilidade e sabe que não é fácil. E é isso, e você que gostou do podcast, não se esquece de inscrever aí no nosso canal, já ativa o sininho
E já compartilha esse podcast aqui para aquele amigo, com aquela pessoa que está precisando aí da mentalidade forte e que quer empreender. Exatamente isso, pessoal. Tamo junto e até o próximo. Boa! Até mais!